Estratégias de ensino com vocês. As pessoas me perguntam muito no direct: Dani, eu quero procurar uma clínica que faça aba naturalista, eu quero uma clínica que faça ou um modelo tal. Enfim, eu recebo muito esse pedido no direct. E primeiro que eu tenho que trazer para vocês é que a aba é a ciência, com base na ciência, ou melhor, a aba é a ciência, né? A ciência da análise do comportamento, só que ela é aplicada. Vamos lá para a seguinte questão. Nós temos a análise do comportamento. Abaixo da análise do comportamento, a gente tem uma parte teórica da análise do comportamento, onde a gente vai aprender todos aqueles princípios, né? Princípios, questão de reforço, extinção, punição, enfim, a gente vai aprendendo todas essas nomenclaturas, toda essa base teórica. Nós temos a parte experimental, que é aquela que, enfim, vai de forma laboratorial ou mesmo em clínica mesmo, mas tem uma parte que é experimental da análise do comportamento. E depois nós vamos para a parte aplicada. E a pergunta que a gente tem que ficar é aplicada a quê? É a análise do comportamento aplicado. A gente fala aqui sobre a análise do comportamento aplicada dentro do transtorno do espectro autista, né? Que a gente está querendo melhorar a qualidade de vida. Enfim, né? Existem os requisitos para a gente falar o que é aba e o que não é. Mas aí o que acontece, né? A gente tem análise de comportamento aplicada e ela é uma coisa muito grande, ela é muito imensa. E aí vários especialistas foram desenvolvendo modelos com base na análise do comportamento aplicado. Então tem um modelo que todos vocês conhecem muito, que é um dos mais conhecidos no Brasil, que é o Denver. O Denver é um modelo que foi com base na análise do comportamento aplicada. O Denver, ele não é só com base nessa ciência, ele não é puramente com base na ciência aba. Ele também é baseado, ele também pega um pouco de neurociência, ele pega de outras ciências também, e ele fez o modelo dele, né? O Instituto Mind desenvolveu. O Jasper é outro modelo que também foi baseado na ciência aba, com base em outras ciências também, e eles criaram modelos, são modelos proprietários. O que vem a ser isso, um modelo proprietário? Que para a pessoa poder aplicar esse modelo, falar que aplica, a pessoa tem que ser certificada pelo esse modelo. Existem outros modelos também, que não são da ciência aba, mas, por exemplo, o Prompt, o PECS. Muitas pessoas falam que aplicam esses modelos, mas elas precisam ter certificação para poder falar que aplica, para falar, olha, estou aplicando no seu filho. Ela pode até se basear em intervenção nos estudos que teve, mas não pode falar que está fazendo isso. O que acontece hoje no Brasil é que muitas pessoas falam que aplicam esses modelos, só que não têm a formação. Isso está virando um problema sério. Por quê? Acaba que eles não são aplicados de forma adequada, porque a pessoa não teve a formação adequada. E aí a gente segue para o seguinte, gente, para a pergunta inicial, que a pessoa chega e fala: Dani, eu quero uma clínica que aplique a aba naturalista. Eu quero que meu filho faça aba naturalista. O que a gente tem que entender, por detrás disso. Vamos lá. O que vem a ser aba naturalista? O que vem a ser a aba estruturado? O que se fala sobre isso? Primeiro é que, como eu falei inicialmente, a aba é uma ciência única. Quando a gente está falando sobre se naturalista ou estruturado, o que a gente está falando é sobre o ambiente. Sobre o ambiente, como a gente vai dar os níveis de ajuda e como a gente vai consequenciar tudo isso. Para algumas coisas, as abordagens naturalistas, elas vão ser mais adequadas, elas vão ser interessantes. Para outras coisas, abordagens estruturadas serão mais interessantes. O que eu quero que vocês tenham em mente é que aprender é estruturado. Independente se a gente está usando uma abordagem mais naturalista de ensino ou uma abordagem um pouco mais estruturada. Aprender é estruturado. A gente estrutura uma aprendizagem. Se a gente tá tendo que parar, ensinar a nossa criança a fazer alguma coisa, existe uma estrutura aí. Outra coisa, então vamos lá, né? Vamos agora para a questão de um ensino que é mais estruturado, que todo mundo conhece essa abordagem de ensino, que é o DTT. Que, infelizmente, ela foi muito mal vista, e não tem por que ser mal vista, porque ela é extremamente rica, o DTT.
O DTT, o que difere nela é que a gente modifica o ambiente para que a gente tenha um antecedente bem delimitado, para a gente ter um controle sobre esse antecedente, para ter a resposta da criança, e a gente consequencia isso, às vezes com reforços naturais, que é no momento que a gente está, o comportamento ele já está generalizando, ou com reforçamento arbitrário. Então, por exemplo, a gente está querendo ensinar a nossa criança a nomear figuras. E aí nós vamos pegar figurinhas, colocar num ambiente onde não tem excesso de estímulos, né? Mostrar a figurinha para nossa criança e ela tem que nomear aquela figurinha. Então a gente tem toda uma estratégia para que ela nomeie essa figurinha e a gente vai consequenciar dando alguma coisa que ela goste, enfim, fazendo essas tentativas. É muito importante que a gente faça essa estratégia com o interesse da criança. Não é porque é uma abordagem mais estruturada que a gente não está fazendo no interesse da criança. A criança ela tem que estar envolvida ali, ela tem que estar interessada. Então, existe esse engano quando as pessoas pensam que a abordagem ela não é naturalista, ou melhor, que a abordagem vai ser mais estruturada, que vai ser forçada. Não, de forma alguma, a gente nunca pode pensar em forçar a criança. A gente tem que obter a atenção dela em qualquer abordagem de ensino. Outro ponto que eu quero dizer para vocês, que existe uma frase que as pessoas falam muito, que Denver é aba, que DTT é aba. O contrário é a gente falar que assim, essas abordagens, elas são baseadas na análise do comportamento aplicada, mas nenhuma de forma isolada ela vai conseguir ser tão abrangente quanto a ciência. Elas se baseiam, elas pegam muito dessa ciência, mas nenhuma. DTT não é sinônimo de aba, Denver não é sinônimo de aba, Mende Model, enfim, qualquer PRT, nada disso simboliza a análise do comportamento. São abordagens de ensino, modelos de ensino que nos ajudam como terapeuta a aplicar. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês também é que quando a gente vai lidar com abordagens mais naturalistas, que a gente tem que usar o ambiente, a gente vai ter... vai ser mais difícil da gente ter mais oportunidades de ensino. E para a gente aprender, a gente precisa de ter repetição. Tem crianças, gente, que ela exige muitas repetições para formar a curva de aprendizagem. Por exemplo, crianças que têm deficiência intelectual, elas vão precisar de... Quando a gente sabe que a criança tem deficiência intelectual ou uma suspeita, a gente vai ter que usar mais tentativas para formar essa curva de aprendizagem. Isso pode ser explicado através da neurofisiologia, assim, a questão de esses dendritos terem menos conexão com os outros neurônios, questão, por exemplo, dos neurotransmissores, enfim, tem toda essa questão física, e isso exige fazer mais e mais e mais repetição para esses caminhos se formarem. Então, uma abordagem de forma mais estruturada vai dar mais chances de formar esses caminhos. Então, cada indivíduo, a gente vai ter que pensar numa estratégia. Indivíduos que aprendem muito rápido, uma abordagem mais naturalista, usando de menos ajuda para mais ajuda, pode ser mais interessante. Já indivíduos, que é o foco aqui do canal, inclusive, indivíduos que têm mais déficits, indivíduos que têm mais dificuldades, a gente vai precisar criar mais oportunidades de ensino, e às vezes uma abordagem que a gente vai ter que usar as oportunidades do ambiente sem modificá-lo muito, pode não ser tão interessante. Aqui eu já vou responder as perguntas, eu só quero falar mais uma coisinha sobre aba, ensino incidental. Não, vou para a pergunta, depois eu volto aqui. Se a criança tem DI para um programa de imitação, ela pode demorar em torno de 1 hora por dia. Não é bem isso o que eu tô querendo dizer. O que acontece é o seguinte. Por exemplo, tem crianças que você vai ensinar uma coisa e ela aprende rapidinho. É tipo assim, vamos lá.
Tem criança que você vai ensinar, como você deu o exemplo de imitação. Você foi ali fazer um set terapêutico, a criança, ela não sabe imitar, você vai ensinar uma sequência de movimentos, sequência de 3 movimentos. Você vai fazer assim, assim e assim. Tipo de canção mesmo, por exemplo, do caranguejo. Palma, 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 pé, 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 roda, roda, roda. Aí você fez essa sequência da música, por exemplo, da canção, e você tá trabalhando imitação aí, porque ela tá te imitando. Tem criança que você fez ali, cantou umas 3 vezes essa música, e você fez 3 vezes essa coreografia para ela imitar, ela já imita, ela já consegue pegar a sequência, tá? Pé, 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 roda, 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 ela já consegue. Já tem outras crianças que você vai ter que fazer essa sequência 20, 30, 50 repetições, mas você não vai fazer elas seguidas num dia só. Você vai fazer ali umas 5 repetições no dia, de forma sequenciada, dependendo do tipo de programa que você pode fazer uma sequência, vai depender tudo da criança estar engajada e tudo mais. E aí você vai ter que repetir várias e várias vezes ao longo de vários dias para formar essa curva de aprendizagem. Aqui a Carol, psicóloga. Meu filho, olá, Carol. Meu filho não está imitando por nada. E aí vem a questão que eu falei na imersão. Quem participou da imersão e tá aqui, soube que eu falei sobre isso. Existem pré-requisitos para imitação. Vamos lá. Quando a gente está fazendo um programa mais estruturadinho de imitação com a nossa criança, o que a gente precisa para ensinar a criança a imitar? A gente tem que estar no foco atencional da nossa criança. Ela tem que estar observando a gente. E para ela observar a gente, como é que normalmente um programa de imitação ele é composto? A pessoa tá na frente da criança, às vezes tem uma sombra atrás da criança para ajudá-la a fazer o movimento. Então vamos lá pensando nisso. Tem uma sombra atrás da criança para ajudar a fazer o movimento. Tem uma pessoa à frente da criança para dar o modelo do movimento. E normalmente o terapeuta, o pai, enfim, quem tá na frente da criança que vai dar o modelo, fala faça isso, faça igual, igual, assim, vai dar um comando. Então a gente precisa desses pré-requisitos. Então vamos lá. Você deu um comando, você fala, faça isso. Peraí, é imitação, mas ele tem que ter um comportamento de ouvinte. Ele tem que ter prestado atenção em você. E quando você fala, faça isso, no momento ele vai na direção da voz, ele vai fazer um rastreio auditivo e ele vai fazer um rastreio visual para achar aonde está essa fonte. E aí vem a falha do rastreio visual, porque não basta, ele não vai olhar só no seu rosto. Tem crianças que têm um contato visual fera, mas não faz o rastreio. Ela tem que te mapear com o rosto, mapear fisicamente para poder fazer essa imitação. Então, no momento que ela fez esse mapeamento, aí ela faz. Aí a gente tem que entender onde está falhando. Será que a criança está falhando no rastreio auditivo? Será que essa criança está falhando no rastreio visual? Será que essa criança está falhando na ideação motora, nesse planejamento motor, tanto desse rastreamento visual, porque às vezes ela tem uma hipotonia nessa região dos olhos, ou ela está falhando na questão de fazer esse movimento mesmo, de planejar esse movimento. Então, são muitas questões. E aí, a gente tem que ter aquele olhar de observação, filmar a nossa criança nessas tentativas para identificar onde possivelmente isso está acontecendo. Se a nossa criança ela está falhando nesse rastreio visual, a gente vai dar um passinho para trás e trabalhar mais rastreio visual com essa criança. A gente vai trabalhar mais programas de rastreio visual. Quem participou da imersão e tirou o print, ganhou um bônus meu, que foi um livro que eu fiz só sobre rastreio visual, que era uma série de checklists para trabalhar o rastreio visual com a criança. Então era uns 30, 29, 30 checklists para trabalhar o rastreio visual. Mas eu vou lançar o curso que vai ser mais profundo que a imersão que teve, né? Que aí a pessoa vai acessar durante bastante tempo e eu vou colocar esse livrinho lá para as pessoas consumirem. Eu vou completar, né? Porque eu ainda tenho que terminar esse livro, mas vai estar lá. Voltando, tá. Vamos dizer que a criança tá com problema na parte da ideação motora
de bater a palminha, por exemplo, de fazer o movimento. A sombra vai ser essencial. E essa sombra, ela vai ter que conseguir fazer esse movimento. A sombra vai ter que saber esvanecer. Aqui, alguém manda pra mim, não peguei, gente. Mas esse bônus só recebeu quem tirou o print da tela e me marcou. Esse daí foi um bônus especial só para essas pessoas que fizeram isso, que participaram dos 5 dias, 5 não, né? A imersão acabou, que durou bem mais de uma semana. Foram 2 semanas ali que as pessoas tiveram acesso e foi todos os dias muito material. E só que no último dia eu falei assim, tira print daqui da tela ou do aulão ou lá do grupo do Telegram, me marcou e aí eu mandei por e-mail para todo mundo que fez isso, mandei esse livrinho para todo mundo. Vou até mostrar para vocês o livrinho. Foi um livrinho que eu fiz com muito, muito carinho e quem participou de todas essas etapas recebeu, mas eu vou lançar no curso. Eu vou lançar vai estar lá no curso e o curso vai ter muito mais vai ter coisas novas que imersão. Essas aulas que vocês assistiram na imersão que eu disponibilizei era uma degustação desse curso que eu tô fazendo, tá? Foi uma degustação que eu falei assim, não, eu vou dar umas aulinhas que eu criei para as pessoas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O curso, a pessoa vai ter acesso a isso daqui, ó. Oi. Cadê? Diminuir um pouquinho para ficar melhor. Aqui. Aí tem aqui o repertório de 1 a 2 anos, então vai ensinando todos os pontos e atividades aqui, ó, para fazer o checklist e vai, por enquanto, eu terminei aqui. Não, são 23. Por enquanto são 23 marcos. Que aí a pessoa, só sobre rastreio visual e sobre as metas de ensino. E você coloca aqui para desenvolver com a sua criança. Então, foi assim que eu disponibilizei para o pessoal. Então, voltando, gente. A gente falou sobre falha e tudo, aí você vê. Se você for lidar com oportunidades de ensino no ambiente natural, nesse caso com as crianças, você não vai ter esse tanto de oportunidade de ensino e você não vai formar curva de aprendizagem. Então, assim, você não vai formar curva de aprendizagem com a criança. Então, é importante essa quantidade de repetições. Então, o terapeuta, na hora que ele fizer a avaliação, ele tem que ficar sensível a todo esse processo. E aqui, ó, eu no curso que vocês vão ter acesso, vocês tiveram acesso a uma planilha que eu dei na imersão. A do curso, eu tô aprofundando justamente por isso, porque eu notei na imersão que as pessoas, muitas das crianças tinham falha nessa parte física, e aí eu vou querer acrescentar. Aí no curso, que eu vou lançar provavelmente mês que vem, vocês vão ter acesso a essa planilha mais bombada, que aí você vai colocar os dados básicos, os transtornos das crianças, a disponibilidade dos pais, do AT. Então, se os pais têm alguma reclamação, então vocês vão colocando aqui quais são as anotações que precisa. Aí as avaliações, né? E o que vai acrescentar nesse é que eu vou acrescentar essa parte de motricidade fina, motricidade grossa, autocuidado e habilidades sociais. Mas habilidades sociais bem básica, tá, gente? Então, tem aqui a data de reavaliação. Vocês vão colocando aqui, ó, da mesma forma do outro, mas aqui vai ter mais, né? Então, quais são os treinos. E através disso, vocês vão criando os programas de intervenção da criança, que no curso vou ensinar ponto a ponto, né? Os registros, os gráficos da criança e como é que a gente vai tomar decisão através desses gráficos. Então, no curso eu vou ensinar tudo isso para vocês de forma mais profunda. E aí vem a questão, gente. Todo mundo na internet, a maioria dos cursos da internet voltado para pais, eles são voltados, a maioria,
para abordagens naturalistas. E tá tudo certo, não vejo nenhum problema em relação a isso. Só que eu tô indo para um outro caminho. Eu tô indo para abordagens mais estruturadas. Por quê? O foco do canal, o foco deste canal são as crianças, aquelas crianças que desistiram, sabe? Aquelas crianças que muitos terapeutas já desistiram, que fala que é culpa da genética, que, enfim, ensina daquele jeito, é mais que suficiente. Então, assim, esse canal é voltado para essas crianças, porque sim, eu acredito nessas crianças, eu acredito na possibilidade delas aprenderem, só que a gente tem que aprender a ensinar, a gente tem que saber como ensinar para elas. E para isso, eu foquei muito em ensinos estruturados, porque o ensino estruturado ensina a nós pais como ensinar para essa criança, como a gente se organiza para ensinar. O ensino estruturado nos ensina a análise do comportamento também. Ensina como a gente registra, como a gente modifica o antecedente. Então, abordagens estruturadas, elas ensinam muito o instrutor. E aí você vai começar a conseguir enxergar oportunidades no ambiente e transformar isso de forma mais naturalista possível. Então, assim, é uma abordagem que eu vi necessária, porque eu não estou vendo na internet indo por esse caminho e as nossas crianças precisam dessa abordagem também para ensino. Então, é isso que eu queria trazer para vocês, gente. Abordagem de ensino vai depender das necessidades da criança. Nós precisamos ser sensíveis a isso. Tem coisas que a gente vai conseguir levar no ensino mais naturalista, só que ser naturalista exige que a pessoa tenha muito conhecimento técnico, porque a pessoa tem que registrar, a pessoa tem que estar sensível ao ambiente, a pessoa tem que estar sensível às modificações do ambiente. Então, assim, aqui ó, a Natália, que coragem de falar isso, o pessoal parece que tem vergonha de admitir que quanto maior o nível de suporte, mais estrutura é necessária. Aqui, a Johanna Samila, perfeito, Dani, parabéns, muito obrigado. Mais técnicas, resultados melhores. Exatamente, a gente precisa muito de estruturar. Tem momentos que a gente tem que estruturar as atividades para as nossas crianças e tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Algumas crianças, que bom que elas aprendem em ambiente natural, de forma mais rápida, mas outras não. E independente disso, gente, o afeto, o carinho tem que estar envolvido em todas as abordagens. Eu não consigo imaginar uma intervenção sem afeto, sem vínculo. O terapeuta mesmo, ele tem que gostar da criança. Ela realmente tem que gostar e tem que acreditar nessa criança. E tem que ter a responsabilidade de saber que eu não trabalho só com uma criança, eu trabalho com o futuro de uma família inteira. Porque se eu não vou aproveitar, eu tô ali trabalhando com uma criança de 2 anos. E a criança, olha, gente, isso me dá uma raiva, assim, que vocês não têm noção. Quando eu recebo no direct, eu fico assim, triste e bravo ao mesmo tempo, que chega e fala, minha criança começou a intervenção com 2 anos, tá com 2 anos e 6 meses e não aprendeu nada. Nada que os terapeutas se proporam a ensinar, ela aprendeu. E os terapeutas fizeram o quê? Não mandaram encaminhar para o médico, não mandaram nada, só a mãe tá ali doendo, o pai tá sofrendo, o pai e a mãe sofrendo com isso, pagando uma fortuna de terapia. Ai, mas é pelo plano de saúde, mas tá pagando o plano, e eles estão recebendo. Então, assim, existe uma responsabilidade muito grande nisso. Esses 6 meses de vida dessa criança não volta. A gente não tem máquina do tempo para isso, nada vai voltar. É só daqui por diante. E aí chega aos 4 anos, gente, que já fechou uma janela de aprendizagem da criança que é preciosa. A gente fala até os 7 anos, mas até os 4 anos, a criança, ela tem uma janela de oportunidade que ela é imensa. Aí depois começa a decair. E aí, depois dos 7 anos, decai de forma mais rápida essa janela de aprendizagem. Então, um terapeuta tem que estar muito sensível a isso e saber que tá lidando com o futuro de uma família inteira. Então, assim, se você tá com uma criança e a criança não tá aprendendo nessa abordagem de ensino,
trate de repensar a forma que você está trabalhando. Aqui, as fonos atuais do meu filho não tem relatório nenhum, só avaliação naturalista. Cansada disso. Gente, esse que é o problema. Que essas avaliações naturalistas, elas estão me deixando me deixando brava, porque primeiro, queima o que é abordagem naturalista, porque é uma abordagem séria, as abordagens naturalistas. Você pega o PRT, eu tô apaixonada pelo PRT, gente. Eu tô estudando o PRT, encantada. Ele é mais antigo que o Denver, bem mais antigo que o Jasper, e ele é extremamente riquíssimo de informação. O ensino incidental, ele é seríssimo. Existem técnicas de registro, existe como você vai sabotar esse ambiente. Você aprende a sabotar o ambiente para você fazer as oportunidades de ensino. O Mind Model, por exemplo, que é uma abordagem naturalista, você começa com um mando com a criança, fazendo uma solicitação. Então, a partir disso, você faz toda uma cadeia e você está alterando totalmente o ambiente. Existe uma estrutura, só que a gente usa a motivação da criança. Aí é engraçado que quando a gente usa motivação, então ensino DTT, a criança vai obrigada a ele fazer atividade. Não! No DTT, a gente está aproveitando, a gente está fazendo a criança se motivar, a gente obtém a atenção da criança para trazer uma coisa que a gente está apresentando para ela. Então, o tempo todo, a criança tem que estar motivada. Entende? Então, tem essa questão que existe essa confusão. Quando fala a motivação da criança, é o seguinte, a criança está com sede e ela quer água, e a gente vai ensinar ela a apontar para a água. Isso daí a gente está usando, por exemplo, um modelo naturalista, ela está com sede. Mas, por exemplo, a gente chega para a criança e faz uma atividade de circuito usando o DTT embutido, que a gente faz a criança fazer, ela comer um salgadinho. Ela primeiro, para começar a atividade, ela tem que comer um salgadinho salgado que ela gosta. Ela gosta muito desse salgadinho. E aí ela come para iniciar. Aí vai, pula, passa por debaixo de um túnel e pula no pula-pula e termina e ganha mais salgadinho salgado. Aquele salgadinho bem salgado, tipo Pingo Douro, que só de pensar minha boca já tá seca. E aí a gente engata numa atividade de mando. Você acha que por acaso essa atividade ela está sendo naturalista? Não, você sabotou absurdamente o ambiente, você fez toda uma estrutura de cadeia ali, indo de um comportamento para o outro que a gente quis da criança, dela pular, dela se arrastar, dela seguir pareando os pezinhos em cima de uma linha, por exemplo. E a gente finaliza dando o salgadinho para deixar ela com mais sede ainda. A gente tá querendo deixar essa criança assim super sedenta, para no final ela ter um mando para ela solicitar água. Então a gente está sabotando o ambiente. Então existem várias técnicas do DTT que a gente respeita a criança, a gente está respeitando o tempo todo a criança. A mesma forma vale na análise de tarefas, que a gente está usando tarefas que são em cadeia. A gente tem que o tempo todo respeitar a criança em cada fase, se ela não quer toque, se ela não aceita as coisas de uma forma. Então deixa eu ler aqui. A Carol, a fono põe a culpa na TO, a TO fala que é a culpa da psico e ninguém tem as evoluções. Gente, que terrível isso. Nossa, eu detesto essa batata quente entre profissionais. Aqui, a Iona Samila. Carol, aqui meu filho conseguiu evoluir 1000 vezes comigo quando comecei a estimular em casa, com os profissionais. Aqui é a mesma coisa, gente. A literatura já mostra que assim, os pais intervindo em casa, o desempenho é muito maior. Mas a gente precisa de estrutura. O que a gente precisa, gente, a melhor coisa que eu fiz foi contratar supervisão. Foi a melhor coisa, porque o custo diminuiu muito. Eu não consegui pelo plano de saúde, porque meu plano de saúde é ruim, gente. Meu plano de saúde, ele... É porque é um plano do governo, e entrar com um processo contra o governo é um ó, né? Mas o meu plano de saúde, eu não consegui. Mas tem gente que consegue supervisão pelo plano de saúde. Então, você tem uma supervisão semanal, uma supervisão ali com uma psico, com uma fono, sabe? Fazer uma boa avaliação, uma avaliação de verdade, não é avaliação nas coxas, uma avaliação de verdade da sua criança, pelo menos de 1 em 1 ano e preferencialmente de 6 em 6 meses, e ter uma boa supervisão faz toda a diferença.
O problema é os pais terem tempo. Eu, por exemplo, eu consigo trabalhar nos fins de semana. Eu trabalho normalmente ou sexta, sábado, domingo, ou sexta e domingo. Eu trabalho de plantão. E aí, durante a semana, eu consigo fazer as intervenções no meu filho. Mas eu sei que isso não é realidade para a maioria dos pais. E aí vem essa outra possibilidade que eu abri minha cabecinha, porque eu tava ficando doida aqui de demanda, e chamei a ex-babá do meu filho e eu tô treinando ela para ser a T dele. Então eu tô modelando ela, eu tô ensinando tudo para ela. A sorte que ela é uma pessoa maravilhosa, gente, eu não vejo a hora dela tá super treinada e eu chegar aqui fazendo propaganda dela para outras pessoas contratarem ela também, porque ela é de um carinho com Aquiles e ela é uma preocupação eu ganhei na Mega Sena de conhecer. Inclusive eu considero ela uma amiga muito querida. Aí ela tem feito as intervenções e tem me ajudado muito. E o custo é muito mais baixo. O custo sai muito, muito, muito mais baixo que você contratar, por exemplo, uma T de uma clínica. Outra forma também de diminuir o custo, quem dá muito essa dica é a Cacá do Autistólogos, que é contratar um estudante de psicologia, um estudante de terapia ocupacional, um estudante, que aí você vai pagar bem mais barato, né, mais em conta, e você dá uma formação para ele. E também tem a forma de você pagar a bolsa universitária. Então, por exemplo, digamos que a faculdade dele custe tanto, aí você custeia a faculdade e ele faz as intervenções na criança. Também tem essas modalidades. Eu sei que tem várias dessas modalidades que tem que ver legalmente o que pode, o que não pode, o que você tem que pagar a mais, a menos, enfim. Mas existem várias formas desse tipo de contrato. Não existe avaliação naturalista, acabei de inventar esse termo, só pra dizer que não mostro nada. Exatamente, o pessoal fica inventando essas coisas assim, de a gente tá fazendo uma avaliação conforme a contingência. Existe esse negócio de fazer avaliação conforme as contingências, que teoricamente isso daí é muito bacana. É muito bacana você ir, conforme vai aparecendo as contingências, você vai fazendo as avaliações. Só que isso daí é irreal, gente. Isso é real, como você vai fazer um planejamento, você tem que modificar. O que a gente faz hoje em dia, a gente modifica muito o ambiente. Hoje eu tenho tempo para fazer, mas falta conhecimento para realizar as atividades. Então, gente, eu vou finalizar aqui a live falando. Eu fiz uma imersão esse mês, que eu tentei ensinar o máximo que eu pude para as pessoas em pouco tempo. E a gente trocou um bando de informação, teve o grupo do Telegram, foi um boom de informação em 2 semanas, né? Foi uma semana intensa e depois eu deixei o pessoal curtir o conteúdo mais de uma semana. Depois da imersão, tivemos um aulão e aí eu dei parte dessas aulas para o pessoal degustar o curso que eu estava fazendo. E aí, mês que vem, provavelmente eu vou lançar esse curso, que é um curso com base em habilidades básicas, onde você vai aprender a fazer a avaliação da sua criança por meio de checklist, avaliação direta. Você vai montar os programinhas para sua criança e aplicar. O ideal, gente, é que você tenha supervisão de alguém. Eu nunca vou tirar esse profissional, porque ele é extremamente importante, um profissional que faça o acompanhamento contigo. Mas você, aprendendo isso daí, de 2 uma, ou você vai conseguir aplicar na sua criança já, ou você vai saber como cobrar melhor dos terapeutas, porque essas fases têm que existir. Então, gente, eu vejo vocês depois, vou encerrar aqui a live e até mais, um ótimo dia.